Quem encontrou, diga amém. Neemias, capítulo de número 4. Os versículos 1 a seguir vai nos dizer assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar as brechas, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos que virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Feche os seus olhos por um momento. Quando você saiu de sua casa, você veio a esse lugar para ouvir a palavra de Deus. Não existe absolutamente nada que nos motive a estar nesse lugar, senão adorar o nome do Senhor e buscar a sua face e ouvir as instruções da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nesse momento os ouvidos sejam destampados, o coração de pedra seja trocado por um coração de carne. Toda barreira, todo obstáculo espiritual que possa se levantar contra o teu filho, a tua filha, que se encontram aqui, e os demais que estão nos assistindo online nesse momento, que a presença do Senhor seja como um escudo em volta dessas pessoas e as guarde os seus entendimentos. Tua palavra diz que o príncipe desse século, ele cegou o entendimento das pessoas. Então eu oro para que o entendimento nessa noite seja liberto e que as pessoas, ao ouvirem a tua palavra, elas possam compreender e que essa palavra possa provocar mudança, transformação, crescimento e musculatura espiritual na vida desse teu filho e dessa tua filha. Pai, eu declaro a bênção do Senhor e oro para que os teus anjos estejam acampados com espada desembainhada nesse lugar, para que a tua palavra alcance o objetivo e se cumpra o que o profeta Isaías disse: a palavra que sair da tua boca
não voltará para ti vazia. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém. Graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre um tema, sobre quando a reconstrução da sua vida desperta inimigos. Quando você está em busca de melhorar, quando você está em busca de melhorar a sua vida, de se aproximar de Deus, de fazer a vontade de Deus, como obstáculos, perseguições se levantam contra você e o que fazer diante de situações assim. O texto que nós fizemos a leitura no livro de Neemias mostra justamente um nível de perseguição, um nível de oposição que Neemias talvez não esperava que acontecesse. Você precisa entender o contexto. Israel, o povo hebreu, havia desobedecido a Deus, partido para o caminho da idolatria, e Deus entregou Israel, os hebreus, na mão dos babilônicos, na mão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, um grande império que havia naqueles dias. Houve uma batalha, e eles foram cercados, e ao perder a guerra, Jerusalém foi destruída, os muros de Jerusalém foram completamente destruídos, a cidade foi queimada, as casas incendiadas, e as pessoas foram levadas como escravas para a Babilônia. Israel é onde é Israel hoje, Jerusalém é onde é Jerusalém hoje, mas a Babilônia naquela época era onde é o Iraque hoje. Babilônia era sua capital, é onde fica Bagdá. Então os babilônicos eram os iraquianos. É uma guerra antiga, Iraque, Israel. Só que mais tarde acontece um fato, vou entrar um pouquinho na história para você compreender algo contextualizado para os dias de hoje. Mais tarde, a Pérsia ataca a Babilônia e vence a guerra, e então eles ganham a guerra da Babilônia, e a Babilônia se torna escrava da Pérsia. A Pérsia é o Irã. O Irã, esse Irã que nós vimos há poucos dias ser atacados por Israel e pelos Estados Unidos. O Irã salvou Israel do Iraque, traduzindo palavras. E desde então, os hebreus, os judeus, os israelitas, eles são amigos do Irã e foram aliados em muitas coisas. Para você ter uma ideia, quando a ONU se reuniu em 1948 para votar sobre o Estado judeu, a transformação de Israel num Estado, 2 votos foram fundamentais. O primeiro voto e o último voto. Isso aconteceu no dia 14 de maio de 48. O primeiro voto foi do Irã. E o Irã votou em Israel como um Estado. E o último voto foi de um brasileiro, Oswaldo Aranha, e que decretou Israel como Estado. O Brasil sempre foi um aliado de Israel. O Brasil sempre apoiou Israel. A nossa fé é uma fé bíblica que vem de Israel. Em todas as igrejas nesse momento, no Brasil inteiro, está se pregando a palavra de Deus e está se contando história de judeus. Jesus era judeu. Nós precisamos orar muito pelo Brasil, porque parece que o governo atual não está entendendo isso e partiu para uma briga contra Israel. E nós vamos sofrer com isso, porque há uma promessa na Bíblia: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós precisamos orar para que o governo mude a cabeça antes que eu e você paguemos um preço. Todas as nações que se levantaram contra Israel ao longo da história caíram prostradas diante de Israel.
Porque lutar contra Israel não é lutar contra um paizinho. É lutar contra quem o protege. E Deus, quem protege Israel. Que Deus mude a cabeça desses governantes, antes que eu e você paguemos um preço muito alto. Agora eles estão ali, na Babilônia, cativos. Nem sempre Israel teve razão. Nem sempre Israel está certo. Muitas vezes Israel sofreu nas mãos dos midianitas, na mão dos amonitas, nas mãos dos filisteus, nas mãos dos babilônicos, dos caldeus, por causa dos seus pecados. Deus os entregou inúmeras vezes nas mãos dos inimigos, para que eles se arrependessem e se convertessem de seus maus caminhos. Hoje mesmo Israel paga um preço muito alto, quando na crucificação de Jesus, eles disseram: caiam o sangue desse homem sobre nós e sobre os nossos filhos. E desde então, não se parou de derramar sangue, até hoje, por causa disso. Lá. Mas naqueles dias havia um homem chamado Neemias. Esse Neemias, ele foi exilado também na Babilônia, mas ele ocupava uma posição diferente dos seus amigos, dos seus irmãos, dos seus familiares. Ele trabalhava no palácio. Então a sua vida em relação aos demais era uma vida boa. Quando você olhava para ele, aparentemente estava tudo bem. Mas quando eu leio o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Neemias, eu percebo que, embora aparentemente, financeiramente, fisicamente, profissionalmente, tudo estava indo muito bem, dentro de si havia um vazio muito grande. E quando Anani vem de Jerusalém para a Babilônia e se encontra com Neemias, Neemias faz uma pergunta: como está Jerusalém? Como estão os familiares, aqueles que ficaram lá? E Anani diz: as casas incendiadas, as muralhas destruídas, e o povo passando por grande fome e miséria e uma dificuldade muito grande. E nesse momento, então, Neemias é tomado de um choro muito grande, uma tristeza que já era interna, agora ela sai para fora. Porque um homem, ele pode estar bem profissionalmente, ele pode estar bem materialmente, mas se ele não estiver bem com o seu propósito, com a sua missão de vida, com o seu chamado, ele pode ter tudo o que ele quiser, mas dentro ele estará vazio, deprimido, solitário. Então quando ele ouve isso, ele desaba a chorar e ele começa a orar. E ele diz: eu tenho um plano de reconstruir os muros de Jerusalém. Mas não era algo fácil, porque passava por uma série de situações, até mesmo por uma situação política com o rei Artaxerxes e uma série de situações. Mas Deus abençoa e as portas se abrem, e ele então tem a missão de reconstruir os muros de Jerusalém com a ajuda do próprio governo persa, o próprio governo iraniano. E agora, quando ele vai para a edificação dos muros, algumas pessoas se levantam e começam a persegui-lo. E o texto do capítulo 4 vai nos falar dessa perseguição. Alguns homens, Sambalate, Tobias, Gesem, esses homens se levantam contra Neemias e começam um processo de perseguição, de oposição, para tentar desanimá-lo, destruí-lo, acabar com o projeto de Deus na vida dele. Então existe uma conexão muito grande entre o que aconteceu ali e o que acontece conosco hoje. Porque o princípio de oposição é o mesmo. Quando você decide entregar a sua vida a Cristo, e a sua vida está em ruínas, sua vida está caída, seus muros estão completamente destruídos, sua vida espiritual é um fracasso, você está completamente vulnerável à entrega do inimigo, assim como Neemias, quando se dispôs a reconstruir os muros, sofreu
retaliação, sofreu perseguição. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Tobias, Gesem, são pessoas que se levantaram contra eles. E hoje nós temos esses Tobias, esse Gesem, nós temos essas pessoas também, Sambalate, que se levantam contra nós. E os inimigos muitas vezes, eles se levantarão contra você quando você diz: a minha vida agora é com Deus, agora eu vou seguir a palavra de Deus, eu preciso reconstruir a minha vida está em pedaços, a minha vida está destruída, eu preciso colocar a minha vida nos caminhos do Senhor. E quando você então se levanta e diz: eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, do nada o inferno se levanta contra você. Começa a surgir problemas dos mais variados possíveis, problemas que surgem do nada, como aconteceu com Neemias. Quando você decide reconstruir a sua vida, você pode ter certeza, pessoas se levantarão contra você para fazer você desistir. E os inimigos muitas vezes, eles virão não com espada, porque no primeiro momento, Tobias, Sambalate, Gesem, eles não se levantaram com espadas, mas eles se levantaram com piadas. Ao invés de usar uma espada na mão, usam piadas na boca. O primeiro ataque sempre será com piadinhas, com deboches da sua fé. Capítulo 4, versículo 2, diz, versículo 1, sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. E quando ele se indignou, ele ficou com muita raiva. O que ele fez? Escarneceu. O que é escarnecer? Zombar, fazer piada. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? O primeiro momento é um ataque de deboche à sua fé. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 14, capítulo 4, versículo 14: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vocês. Se você está sendo insultado por causa da sua fé na sua casa, se você está sendo insultado por causa da sua fé no seu trabalho, na sua escola, aonde você vive, com as pessoas com as quais você convive, a Bíblia está dizendo: se você está sendo insultado por causa do nome de Cristo, seja feliz, se alegre com isso, porque o Espírito de Deus, ele repousa sobre você. Se estão zombando de você, é porque o Espírito de Deus está sobre você. Pedro mostra que o insulto, que a zombaria, é sinal de que Deus está agindo e o inferno está reagindo. Deus está fazendo algo na sua vida, e porque Deus está fazendo algo na sua vida, o inferno se levanta. E no início se levanta com deboche, se levanta com piadinha, mas depois se transforma em ódio. Olha o versículo 7 do capítulo 4, e diz assim: e sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, já que as roturas ou as brechas se começavam a tapar, iraram-se modo. O que era piadinha, agora já não é mais piadinha, agora é ódio, é raiva. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 22, e vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia está dizendo que você será odiado. Será odiado por causa do nome de Jesus que habita em você. Então os jornais te atacarão,
A imprensa te atacará, a mídia te atacará, falarão mentiras e horrores sobre você, sobre a sua fé. E às vezes você olha para determinadas manchetes, você pergunta: meu Deus, por que tanto ódio? E Jesus diz: por causa do meu nome. Você carrega o nome do Senhor. E o ódio não é um sinal de fracasso. Não, o ódio não é um sinal de que você está fracassando. Não, pelo contrário. O ódio faz parte do caminho da fidelidade. Jesus promete: se você aguentar firme, você será o quê? Salvo. Porque muitos não aguentam. Muitos, quando são atacados, muitos, quando são odiados e perseguidos, eles abandonam a fé, eles deixam o Senhor, eles param de progredir e de caminhar no caminho do Senhor, eles voltam atrás. Em Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23, Jesus disse: bem-aventurados vocês quando os homens os odiarem, quando os excluírem. Diga comigo: excluírem. Você já foi excluído? Sua turminha te excluiu? Aquele grupinho que você andava agora já não quer mais andar com você? Eles já não te chamam mais. Antes te chamavam para tudo e agora não te convidam mais? É a Bíblia que está dizendo. Jesus está dizendo: bem-aventurado vocês quando os homens os odiarem e quando excluírem. Os excluírem, você vai ser excluído. A sua turma vai te excluir. Por que a sua turma vai te excluir? Porque você é luz e trevas não resiste luz. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Por isso tanto ódio. Jesus ainda continua dizendo: vão te insultar, vão te rejeitar o seu nome por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois assim tratavam os profetas que vieram antes de vocês. É impossível você servir a Cristo sem padecer perseguição. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz: de fato, todos os que desejarem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Se te odeiam, se fazem piada contra você, se te excluem, é porque Cristo está em você. Cristo está em você. Muita gente diz: olha, Jesus foi crucificado, mas hoje, se ele viesse, eles crucificariam de novo. Eles o fariam novamente. Sambalate e Tobias são figuras das pessoas que, de alguma forma, elas convivem conosco e não querem ver a nossa reconstrução, seja espiritual, emocional ou profissional. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, porque, de alguma forma, quando nós somos reconstruídos por Deus, essas pessoas, elas odeiam que nós sirvamos a Deus, de que nós lemos a Bíblia. Por quê? Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, elas perdem o poder de manipulação sobre nós. Elas perdem o poder de influência sobre nós. Porque aqui você é chamado a pensar. Você é chamado a refletir, a questionar, a tentar entender a vida, sabe? E eu e você precisamos entender isso. Quando você levanta um muro de fé que estava caído, você se torna menos manipulável. Os muros da fé estabelecem limites, curas de feridas abertas. Você se torna uma pessoa mais forte. Então lembre-se, o nível de oposição revela o tamanho do propósito que você carrega dentro de você.
muita perseguição é sinal de que Deus tem uma obra muito grande com você. Pouca perseguição ou nenhuma perseguição é sinal que... Alguém disse o seguinte: se no caminho da fé você não se encontrar com o diabo, é porque vocês dois estão indo para a mesma direção. Então tome cuidado. Porque o caminho de Deus é marcado por oposição, é marcado por perseguição. O maior sinal que você está no caminho certo não são os aplausos. O maior sinal que você está no caminho certo não são os elogios, mas são as perseguições. Porém, tem gente sofrendo perseguição e não é por causa do nome de Jesus. Tem gente sofrendo perseguição por causa dos seus próprios erros e por causa dos seus próprios pecados. A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15: tenham cuidado para que ninguém sofra como assassino, ladrão, malfeitor ou intrometido. Contudo, se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por causa desse nome. O texto está dizendo: tenha cuidado para que você não sofra como assassino, ladrão, malfeitor, intrometido. Tem gente que chega para mim e diz: pastor, ore por mim, o diabo está furioso comigo. Estou sendo muito perseguido, pastor. A polícia me parou e me deu uma multa, só porque eu estava sem carteira de motorista. É uma perseguição do diabo. Perseguição do diabo? Pessoas erram e vão pagar por isso. Você não está sofrendo por causa do nome de Jesus. Você está sofrendo por causa dos seus erros, por causa do seu mau testemunho, por causa do seu comportamento negativo. Ore por mim, porque eu estou sendo perseguido. Vão me levar na justiça. Por quê? Não, porque eu comprei e não paguei. A vida do cristão é difícil mesmo. Olha só como que eu estou sofrendo perseguição. Não chame de perseguição o que na verdade é uma colheita das sementes erradas que você plantou na vida. Perseguição verdadeira é quando você sofre por fazer o certo e não por ter vivido no erro. Quando você paga um preço por coisas que você fez, isso não é uma perseguição, isso é uma colheita. Você colheu, você plantou, agora você está colhendo. Neemias capítulo 4, versículo 2 nos mostra o processo da perseguição. No primeiro momento, as críticas são contra o que você está fazendo. Olha o que o texto diz assim: e falou na presença dos irmãos do exército, que fazem esses fracos judeus. No primeiro momento, as críticas são contra o que você está fazendo, reconstruindo os muros, reconstruindo o seu sonho, reconstruindo os seus projetos. Isso aí não vai dar certo, isso aí não funciona, isso aí muitos já tentaram e não conseguiram. No primeiro momento, as críticas são direcionadas aos seus sonhos, aos seus projetos, àquilo que você está fazendo. Mas no segundo momento, as críticas são contra você, são contra a sua capacidade, são contra a sua reputação. Olha o que o texto diz: o que fazem estes fracos judeus? Agora eles são fracos. Agora é contra a sua pessoa. Agora é contra você. Vão te chamar de fraco. Você está frequentando a igreja? Religião é uma muleta. Depois eles criticam a sua capacidade. Aí eles falam: porventura acabarão a obra num só dia. Aí eles começam a criticar a sua capacidade. E depois eles tentarão ridicularizar o seu passado. Olha o que diz aí: permitir-se-lhes isso, sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão os montões de pó,
e as pedras que foram queimadas, ou seja, aquilo que já aconteceu lá no passado, você acha que você vai conseguir reconstruir novamente? Esse é um processo. Critica o seu sonho, critica você, critica a sua pessoa, as suas capacidades, e no final, eles tentam invocar o passado. Em outras palavras, aprontou a vida toda, agora está pagando de santinho na igreja. Agora está pagando de santinha lá na igreja. Quantos de vocês talvez já foram afrontados dessa forma? A vida inteira ficou aí na mulherada, agora está na igreja dando de crente. A vida inteira enganou, trapaceou, mentiu, agora está lá na igreja tentando dar uma de santinho. Deixa eu te falar uma coisa. Essas pessoas, elas falam isso, sabe por quê? Porque elas não sabem. E o que elas não sabem é que quando você entrega de fato e verdade a sua vida para Cristo, se cumpre o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Ou seja, eis que surgirão coisas novas. O que as pessoas lá fora não sabem é que quando você entrega a sua vida a Cristo, eis que tudo se fez novo. Os seus pecados, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que eles não sabem é que Miqueias capítulo 7, 19 diz: Tu tornarás a ter compaixão de nós, Tu pisarás as nossas iniquidades e lançarás no fundo do mar todos os nossos pecados. Deus pegou o seu passado e lançou no mar do esquecimento. E colocou uma placa bem grande lá: é proibido pescar. Para que você nunca mais tenha contato com aquilo. Deus apagou, acabou. E a sua decisão de batizar, de dizer, olha, eu quero me batizar, ainda fecha dizendo, pois fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Os seus pecados confessados, a Bíblia diz que Deus não se lembrará mais, que lançará no mar. E por último, quando você batiza, você já viu um batismo? As pessoas, elas são deitadas na água, emergidas, e depois elas são tiradas da água. Aquele processo é a sua morte, sepultamento, e eu levantar uma nova criatura. Não vivo eu, mas Cristo Jesus vive em mim, e a vida que agora vivo no Filho de Deus. Esse é um processo de Deus na nossa vida. As suas falhas, isso eles não sabem, que as suas falhas no passado não determinam o destino que Deus preparou para você. O seu passado, e eu e você precisamos entender isso muito bem, o seu passado é apenas um capítulo da sua vida. O seu passado não é o livro inteiro da sua vida. Se as últimas páginas não foram escritas da forma como você gostaria, as próximas páginas ainda estão em branco. E é você quem escreve sua história daqui para frente. É você e Deus daqui para frente. E eu e você precisamos ter essa clareza. Eu gosto muito de uma frase de Rick Warren, um pastor americano, quando ele diz: você não é o seu passado. Você é a possibilidade de um futuro criado por Deus. Aliás, essa frase foi dita por T.D. Jakes, um grande pregador. T.D. Jakes, um grande pregador. Rick Warren diz: o que aconteceu ontem não tem poder sobre o seu hoje, a menos que você dê esse poder a ele. Quem foi você ontem sem Deus
não limita quem você pode se tornar hoje em Deus. 3 pontos a observar em Neemias. Versículo 7 do capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas, as brechas, se começavam a fechar, iraram-se sobre modo. Primeiro, eles fecharam as brechas. Esse é um ponto importante na nossa vida. Neemias, antes de reconstruir, ele começou fechando as brechas no muro. Você precisa fechar a brecha, porque é por aí que o inimigo entra. E quando se fala de muro e se fala de brecha, deixa eu te ensinar uma oração. Zacarias, capítulo de número 2, versículo de número 5, diz assim: porque eu mesmo, diz Deus, eu mesmo serei uma parede de fogo em redor dela. Ele está falando de Jerusalém. E diz o Senhor, serei a glória no meio dela. Deus diz, eu serei como uma parede de fogo. O que impressiona muito os ataques contra Jerusalém é porque existe um domo que impede que mísseis entrem. Vocês viram isso? Mas o que Deus está dizendo, e esse texto de Zacarias é muito interessante você analisar, porque muitas profecias estão se cumprindo nos dias de hoje. Algumas delas estão em Zacarias. Deus está falando, eu serei um muro de fogo. Diga comigo, Deus é um muro de fogo. Quem já fez essa oração? Deus, coloca ao meu redor um muro de fogo. Deus, eu estou indo num ambiente hostil. Deus, eu estou indo num lugar complicado. Eu preciso de proteção. Senhor, coloque à minha volta um muro de fogo. Quando você começa a ter pensamentos ruins, pensamentos são setas do maligno, pensamentos ruins, pensamentos que vêm para te abater, para te destruir. Deus, coloca à minha volta um muro de fogo. E toda seta do inimigo que passar por esse muro de fogo, quando elas tocarem em mim, elas tocarão em mim, mas elas não serão mais setas, serão cinzas. Quando você está sendo atacado, ore, Deus, coloque ao meu redor um muro de fogo, me proteja. Deus quer se tornar um muro de proteção em sua vida, porém você precisa verificar se tem brechas, porque são nessas brechas que o inimigo entra na sua vida. Brechas são como pecado não confessado, falta de perdão, vícios, orgulho, mágoas. São coisas que nos deixam vulneráveis aos ataques espirituais do inimigo. Efésios 4, 27 diz, não dê lugar ao diabo. Feche as brechas na sua vida. Capítulo 2, versículo 13 de Neemias. Ele diz o seguinte lá: de noite, saí pela porta do vale, no silêncio da noite, inspecionei o muro de Jerusalém, que estava derrubado, e as suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. No silêncio da noite, inspecionei o muro de Jerusalém. Inspecionei. Ele fez uma avaliação. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que quando, no texto de Neemias, é que quando ele sai para reconstruir o muro, a Bíblia diz que ele não falou com ninguém. Ele foi sozinho. Ele pegou o seu cavalo e foi sozinho. Ele não falou com ninguém. Esse é um erro que nós cometemos. Nós falamos com muita gente nos nossos projetos, falamos com muita gente nos nossos sonhos. E o que nós vamos fazer? Neemias não falou com ninguém. Quanto menos gente souber, menos inimigos você terá. Espere acontecer. Mas o que me chama a atenção é a inspeção do muro. Antes de construir o muro, ele
ele examinou cada parte do muro. Ele examinou, ele inspecionou, ele verificou. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, ver aonde estão as nossas falhas, autoexaminar-nos. O texto de 2 Coríntios 13, 5 diz: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Olha que texto poderoso, gente. Examine-se para ver se você está na fé. Às vezes eu tomo decisões, às vezes eu tenho atitudes, eu tenho determinados comportamentos, e eu preciso me fazer uma pergunta: será que isso que eu estou fazendo está na fé? Essa decisão minha está na fé? Às vezes eu sou duro com algumas decisões, e eu falo: será que eu não fui muito duro? E então eu vou para a palavra, e se a palavra me disser: não, você está certo, ok. Se a palavra disser: você poderia ter sido mais maleável, então eu tenho que retroceder. O texto diz: examine-se e prove a vocês mesmos. E quando eu me examino, é quando eu estou lendo a Bíblia. Porque quando você está lendo a Bíblia está lendo você. E eu vou repetir: quando você está lendo a sua Bíblia está lendo você. Por isso que quando você lê as Escrituras, você é confrontado a tomar decisões, a abandonar situações, pecados, situações que estão sobre você. Porque quando você lê a Bíblia lê você. E se cumpre o que diz no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Quando você está lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, é isso que acontece. Porque a Bíblia é o único livro cujo autor está do seu lado no momento da leitura. E eu vou repetir: a Bíblia é o único livro em que o autor está do seu lado no momento da sua leitura. Por isso, quando você lê a Bíblia lê você. A Bíblia não é um livro comum, ela é a palavra de Deus falando com você. A Bíblia nos dá foco na caminhada. E quando eu olho para essa situação, a maior arma do inimigo é a distração. E eles foram até lá e disseram: olha, nós queremos conversar com você, nós precisamos ter uma reunião com você. E Neemias dá a seguinte resposta: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Por que cessaria a obra para ir falar com vocês? Neemias diz: eu estou fazendo uma grande obra, eu estou fazendo uma mega obra, eu não posso parar, eu estou envolvido com um projeto de Deus, eu não posso descer. Sabe, irmãos, quando o texto diz eu não posso descer, quer dizer que Neemias está aqui e que os inimigos estão aqui. Nosso erro é que muitas vezes a gente desce e vai para o nível do inimigo. E nós somos desafiados a não descer, a não ir para o nível do inimigo. A Bíblia nos dá foco. A resposta de Neemias é muito clara, é muito objetiva. Ele tem foco. Foco é caminho estreito. Existem dois tipos de pessoas em nosso meio: aqueles que optaram por um caminho estreito, o caminho do foco em Deus, e aqueles que optaram pelo caminho largo e espaçoso. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Guarde esse texto, anote esse texto, marque esse texto. Você nunca deve se esquecer desse texto. Entrem pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Jesus está falando que o caminho é estreito. Diga comigo: o caminho de Deus é estreito.
O caminho de Deus é estreito. Se nós fôssemos falar numa linguagem no Tupi-Guarani, eu pesquisei essa palavra há um tempo atrás, porque eu tive um sonho, e um sonho em que um anjo aparece para mim no sonho, e nesse sonho o anjo falava comigo sobre pindaíbas. Você já ouviu falar em pindaíba? Nossa, fulano está numa pindaíba. Pindaíba é o cabo da enxada, né? Mas você sabe o que significa a palavra pindaíba? Ela é uma palavra tupi-guarani. E sabe o que significa essa palavra? Caminho estreito. Quem é da roça aí sabe que aonde tem pindaíba, elas nascem assim uma do lado da outra. Não tem nem jeito de você passar direito, de tanto que tem. O caminho é estreito. Jesus está dizendo sobre pindaíba. Mas não pindaíba de quebradeira, de aperto financeiro, mas pindaíba de caminho estreito. O caminho de Deus é estreito, meu irmão. O caminho de Deus não é largo. Existem pessoas no nosso meio, que estão no nosso meio, que participam conosco, que já até batizaram, que tomam até a ceia do Senhor, mas optaram por viver num caminho largo. E o caminho largo, a porta larga, ela conduz à perdição. Você pode entrar por essas portas, mas jamais entrará pela porta estreita, se você não renunciar a si mesmo e abandonar o pecado. Houve um tempo em que, quando um crente era confrontado com a palavra de Deus sobre o seu pecado, ele tinha duas atitudes: ou ele se arrependia e abandonava o pecado, ou então ele assumia o pecado e abandonava a igreja. Hoje, eles trazem o pecado para a igreja e querem fazer a gente engolir goela abaixo. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Você pode tomar o caminho que você quiser. Você pode estar em adultério, você pode ter arrumado um outro homem, você pode arrumar uma outra mulher, você pode estar transando com a sua namorada, você pode estar mentindo para as pessoas, você pode estar defraudando alguém financeiramente, você pode estar consumindo coisas ilícitas, mas a minha velha Bíblia ainda diz que o caminho é estreito, que a porta é estreita, e se você quiser entrar por ela, a minha velha Bíblia diz: renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ah, mas o pastor fulano aceita, a igreja fulana aceita, a igreja fulana pode aceitar, o pastor fulano pode aceitar, mas ele jamais vai mudar. O caminho é estreito, a porta é estreita. Não tem outro meio. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não estou falando do seu passado. Seu passado foi lançado no mar do esquecimento. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eu estou falando do seu presente, do seu agora e do seu futuro também. Eu e você precisamos ter discernimento sobre isso. Arrepende-se. Larga a porta que conduz à perdição. Arrepende-se, porque nessa noite o Senhor ainda não desistiu de você. O Senhor não desistiu de você. Neemias capítulo 4, versículo 17, vai dizer assim, lá diz assim: e os que edificavam muros, que trabalhavam as cargas, os carregavam cada um com a sua mão fazia a obra e na outra carregava a arma. O texto diz que vamos imaginar que eles fossem pedreiros. Com uma arma eles tinham uma colher de pedreiro, com uma mão eles tinham uma colher de pedreiro e com a outra mão eles seguravam uma arma. Era assim que eles estavam reconstruindo o muro. Deus está falando para mim e para você que nós precisamos trabalhar no reino de Deus, mas sempre armados. Armados. Os dias são perigosos. Você não pode sair de casa desarmado. Mesmo, pastor? Não, não pode.
E eu vou te ensinar uma oração que você arma quando você sai da sua casa. Efésios capítulo 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Estai, pois, firme, cingido com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre com o escudo da fé, com o capacete da salvação e a espada do Espírito. Todo dia, quando você for sair de casa, você vai se armar. Você vai se revestir da armadura de Deus. Deus, eu oro agora, colocando sobre a minha cabeça o capacete da salvação. Eu oro para que o Senhor coloque em mim a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, as botas do evangelho e a espada do Espírito. Efésios 6, versículos 13 a seguir. Ore todos os dias, a armadura de Deus. Não saia da sua casa sem o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé e a preparação nos pés do evangelho. Não saia. E o texto ainda diz: orando todo o tempo em espírito. Embora o inimigo use pessoas, as pessoas não são nossas inimigas. Mas o que está por detrás delas nos atacando? Não, as pessoas que hoje zombam, que blasfemam, que debocham, que te atacam, essas pessoas não são suas inimigas. Você não tem inimigo humano, você tem inimigo espiritual. Não é a pessoa que é o seu inimigo, é o que está por detrás dela. O inimigo atua usando pessoas, como um dia ele me usou, como um dia ele te usou. Vamos falar a verdade, quem aqui nunca zombou quando você não conhecia a palavra? Ou eu sou o único pecador aqui no nosso meio? Coitada da minha mãe, ia para a igreja, chegava em casa, e eu e meu pai falávamos absurdo para ela. Eu me lembro que um dia eu peguei, naquela época tinha aqueles discos de vinil. Eu quebrei os discos da minha mãe. Eu falei, eu não aguento esses crentes cantando mais na minha cabeça. Tira isso daqui. E sabe o que minha mãe fazia? Entrava para o quarto e ia orar. Eu chegava em casa às vezes, eu não entendia. A fronha do meu lençol, a fronha do meu travesseiro tinha um cheiro de azeite, eu não entendia aquilo. Hoje eu entendo. Quando eu estava na rua, ela ia para o meu quarto, dobrava os joelhos e colocava as mãos sobre o meu travesseiro e orava e repreendia todo o mal. Eu não tenho dúvida de que muitos dos livramentos que eu tive na minha vida antes de conhecer a Cristo é por causa que minha mãe estava de joelho dobrado por mim. E sabe qual era a minha resposta? Ataques, críticas, deboche. Eu não era o inimigo, mas eu era usado pelo inimigo. Não veja as pessoas que debocham, que te criticam, que te atacam como suas inimigas. Mas veja o que está por detrás delas. Elas precisam de libertação. O inimigo tentou levá-los para a planície de Ono. Então Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, congreguemo-nos numa das aldeias do vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. Neemias disse: eu não posso descer. Eles queriam levar a batalha para o campo de Ono, para a planície de Ono. Eu e você precisamos entender que a nossa batalha, ela acontece nas regiões celestes, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Diga: a minha luta não é contra carne e sangue. O que é carne e sangue? Pessoas. Sua luta não é contra pessoas, mas contra quem? Principados, contra autoridades, contra poderes deste mundo de trevas, com as forças espirituais do mal
Na onde? Nas regiões celestiais. Ouça o que eu vou te dizer. Existem dois mundos. O mundo visível, que é o mundo natural, e o mundo invisível, que é o mundo espiritual. No mundo visível, ou melhor, no mundo visível, que é o mundo natural, no qual nós vivemos, Romanos 1:20 diz: porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis a Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido claramente percebidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, Deus usa o mundo natural para falar conosco. O salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Não há palavra, não há som, mas a manifestação de Deus é pregada no nascer e no pôr do sol. Mas existe um outro mundo, que é o mundo espiritual, que é o mundo invisível. Colossenses 1, verso 16, diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam principados ou autoridades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então existe o mundo natural, onde nós vivemos, e existe o mundo espiritual. Mas entre o mundo natural e o mundo espiritual, existe as regiões celestiais. O texto que nós fizemos leitura de Efésios diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Na onde? Na onde? Nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Na onde? Nas regiões celestiais. Então a minha luta, a sua luta, a minha vitória, a sua derrota acontece aqui. Porque antes das coisas acontecer com você aqui na terra, primeiro elas acontecem nas regiões celestiais. E eu e você precisamos entrar neste lugar. Muitas das suas orações que você fez aqui no mundo natural, elas não chegaram lá, elas ficaram paradas aqui. Muitas das suas orações que você fez aqui, elas subiram até o mundo espiritual. E houve uma resposta da parte de Deus, só que não chegou até você. Está parado aqui. O texto de Efésios 1:3 diz que Deus nos abençoou nas regiões celestiais. Você já parou para pensar que existe um monte de bênçãos que Deus já enviou sobre a sua vida? Orações que você fez e Deus já deu uma palavra para você, já determinou a bênção, mas ela ainda não chegou. Onde é que essa bênção está? Ela está parada aqui. Eu vou mostrar isso mais adiante para vocês. Daniel, capítulo de número 10. Daniel é um profeta que ele vivia na Babilônia, e ele estava orando a Deus, e Deus falou com ele de uma forma muito clara. E quando você começa a ler o livro de Daniel, no capítulo de número 10, nos versículos de número 1 a seguir, vai contar algo muito interessante. Olha o que o texto diz: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, a Pérsia já tinha conquistado a Babilônia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Belsazar. E a palavra é verdadeira. Trata-se de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra no entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completa. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. 3 semanas são quantos dias? 3 semanas são quantos dias?
21 dias. Daniel faz uma oração. Deus, ele busca em Deus algo. E ele então começa a jejuar por 21 dias. Aí sabe o que acontece? Nada acontece. Absolutamente nada acontece. Só que no versículo 12, um anjo vem até o encontro de Daniel. Olha a conversa de Daniel com o anjo. Então me disse, Daniel, o anjo falando para ele, você é muito amado. Deus está falando o seu nome hoje e dizendo, você é muito amado. Você é muito amada pelo Senhor. Esteja atento às palavras que eu vou falar a você e levante-se, pois fui enviado a você. Quem foi enviado até Daniel? O anjo, levando a bênção. Quando ele falou comigo, levantei-me tremendo. Então disse, o anjo falou para ele, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas. Ei, meus irmãos, preste atenção. Desde qual dia? Qual dia? Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, humilhar diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas no primeiro dia, e eu vim por elas. No primeiro dia eu vim, mas o príncipe da Pérsia se opôs a mim por quantos? 21 dias. Até que então, Miguel, quem é Miguel? O arcanjo Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me, porque eu havia sido deixado ali com os príncipes da Pérsia. O anjo está falando, Daniel, desde o primeiro dia em que você começou a orar, desde o primeiro dia em que você começou a jejuar, no mundo espiritual, saiu a bênção. Eu vim no primeiro dia, mas ele ficou na onde? Por quantos dias? 21 dias. Até que Miguel vem. Por quê? Porque Deus determinou a bênção do mundo espiritual sobre a sua vida no mundo natural. Mas ela não chegou. Mas as suas orações ainda continuam insistindo. Deus me abençoe nisso. Deus me abençoe nisso. Deus me abençoe nisso. E essas orações estão chegando e Deus está falando assim, mas como? Eu já te abençoei. Só que a bênção ainda não chegou. Por isso Jesus disse na parábola da viúva e do juiz iníquo que nós devemos o quê? Perseverar em oração, em jejum, porque as nossas orações provocadas no mundo natural, buscando a Deus, elas vão ao encontro do mundo espiritual. Deus determina a bênção para você, mas existe uma luta. Existe uma luta. E você deve insistir em oração. E haverá momentos que não basta orar, você vai ter que jejuar, porque Jesus disse que a casta de demônio que não sai senão por meio de oração e jejum. Jesus disse que você pede, você busca e você bate. Ele diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Eu vejo isso como 3 níveis de oração. Primeiro você pede. Não alcança, você parte por uma busca intensa. E não alcança, então você precisa esmurrar, bater na porta, para que a bênção venha sobre a sua vida. Então eu e você precisamos entender e ter essa clareza. Só que a diferença entre Daniel e nós é que Daniel, ele perseverou em oração. E nós, muitas vezes não perseveramos em oração. Simplesmente não perseveramos. Eu caminho para o fim para te dizer o seguinte. Todas as vezes que Deus abriu uma porta para você, olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 16, 9. Pois uma grande porta se abriu para mim. E há muitos o quê? E há muitos o quê? Adversários. Quantos aqui estão orando para que Deus abra uma porta para você?
O que está por detrás da porta? O que está por detrás da porta? Muitos adversários. Vamos nos colocar em pé nesse momento. É na oração que a gente vence. É na oração que a gente rompe. As nossas guerras são vencidas em oração. Não tem outro caminho. Não existe outra forma de vencer essa batalha, meu irmão. Perseguições virão. Lutas virão. O caminho é estreito. Mas você, mais do que todas as coisas, você precisa buscar o Senhor. Você precisa se consagrar ao Senhor. Você precisa estar na presença do Senhor. Feche os seus olhos.